Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Camille. Bom dia, Meire. Bom dia para todas vocês que estão entrando. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 106. Tá bom? Bom dia, Ariane. Não pude estar com vocês na segunda-feira, mas estou hoje aqui. Ainda não tô... Ai, gente, como que pode a pessoa com mancha de batom no dente? Ai, só eu. Bom dia, amiga. Paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, amada. Que bom que você está aqui. Eu não pude estar com vocês, né, na segunda-feira, por conta da minha garganta, que ainda não tá 100%, né? Mas a gente também não pode parar de trabalhar e de fazer as coisas, né? Mas na segunda eu tinha mentoria, tô com 2 turmas de mentoria à noite, uma na segunda, outra na sexta, e eu precisava realmente poupar a minha garganta, poupar a minha voz para poder dar essa aula na segunda noite. Por isso que a gente não teve live de manhã. Tá bom? Obrigada, Meire, pelo seu comentário. Eu vou fixar aqui para que as outras mulheres saibam também sobre a nossa leitura, né? Qual texto nós estaremos lendo. Hoje, então, nós vamos ler o Salmo 106. Você que tá aqui, compartilha essa live, curte bastante o vídeo dessa live para que ela possa alcançar mais pessoas, para que o Instagram avise outras mulheres que nós estamos ao vivo também. Abre aí a sua Bíblia, porque nós vamos continuar na nossa leitura, fazendo a leitura hoje do Salmo 106. Nós começamos essa série de lives lá no ano passado, fazendo a leitura do Salmo 1. E viemos, né, acompanhando todo o livro de Salmos. E hoje já estamos no Salmo 106. Todas as nossas lives, elas ficam salvas no YouTube. E você pode acompanhar por lá também, tá bom? Bom dia, Tainá. E você também pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Assim que a live termina, eu envio para o YouTube e você pode acompanhar por lá também. Se você quiser acompanhar toda essa série desde o Salmo 1, tá tudo salvo lá para você acompanhar. Sei que tem muitas mulheres que não conseguem estar conosco aqui pelas manhãs, mas né, até à noite elas assistem e acompanham a leitura dos Salmos aqui com a gente, amém? Então, abre aí a sua Bíblia no Salmo 106, tá bom? A minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada, essa é a versão que eu tenho usado com vocês para fazer essa leitura. Na minha Bíblia, o Salmo 106 tem o título de A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel. Então, no Salmo 106, quem acompanhou a leitura do Salmo 105, viu que o Salmo 105 resgata toda a história, né, do povo liberto no Egito, caminhando no deserto, e toda a provisão de Deus, todo o cuidado que o Senhor teve com esse povo. Aqui o Salmo 106, ele vai continuar essa história, mas vai enfocar principalmente na ingratidão do povo, né, que mesmo, né, sendo cuidado, amado, protegido, liberto, né, acaba se desviando dos caminhos do Senhor, né, acaba agindo com ingratidão. Então vamos começar já a leitura, porque esse salmo é um salmo bem extenso, tá? Ele tem 48 versículos, então é uma leitura grande, tá bom? Então vamos lá, acompanhe comigo essa leitura para o salmo de hoje. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Então, o salmista aqui já começa o salmo agradecendo a Deus, louvando a Deus pela misericórdia, pela bondade dele que é eterna, né? E ele fala, quem pode contar os feitos do Senhor? Quem pode, né? Enumerar os grandes feitos do Senhor? Eles são realmente incontáveis. Se você tente contar as bênçãos de Deus na sua vida, né? Não vão caber na palma da sua mão, não vão caber nos seus 10 dedos aí. Com certeza Deus te abençoou muitas vezes. Deus cuidou de você
Até eu acredito muitas vezes que o cuidado de Deus, algumas vezes ele passa, né, e a gente nem percebe. A gente não sabe o quanto Deus nos protege, o quanto Deus nos livra, né, de diversas situações. Eu acho que existem livramentos que a gente nunca vai ficar sabendo, né, porque o Senhor foi na frente, livrou e resolveu antes que isso viesse, né, a se tornar realidade nas nossas vidas. E aí ele diz, bem-aventurados, né, bem-aventurados são aqueles que guardam a retidão e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Vista-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a sua herança. E aqui ele faz um pedido para o Senhor, para que o Senhor lembre-se dele segundo a bondade do Senhor, né? E para que ele possa ver a prosperidade, né, do povo dele, para que ele possa ver a alegria do povo dele. E aí aqui ele começa uma confissão dos pecados do povo. Ele fala, pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Foram rebeldes junto ao mar do Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhe revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Dan e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles e as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Eu vou até grifar aqui, ó. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Que troca trágica, né? Que troca triste, trocar a glória de Deus. E foi isso que eles fizeram quando eles construíram aquele ídolo. Aqui vocês veem, através da leitura, que o salmista, ele traz, né? Ele confessa e ele traz essa lembrança, essa memória de todas as vezes que o povo foi ingrato, de todas as vezes que o povo no deserto provou a Deus, né? E agiu de forma errada, né? Quando todas as vezes que por exemplo, eles sentiram falta de carne. Eles sentiram falta de carne e começaram a murmurar contra Deus, né? E Deus mandou as cordonizes para eles. Carnes que até saíram pelos narizes, né? Tanta carne que sairia pelos narizes. Outro momento, né, em que eles se rebelaram, né, um grupo se rebelou em relação a Moisés e Arão, né, e Deus os corrigiu também. E aí nesse outro momento em que eles fizeram um bezerro de ouro, o salmista diz, trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. E será que às vezes nós fazemos isso também? Nós trocamos a glória de Deus por outro ídolo? Por algo que toma a nossa vida, por algo que toma o nosso coração? Será que nós temos trocado, né? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que nós temos trocado a glória de Deus por algum ídolo?
por alguma circunstância que tem tomado o nosso tempo com Deus, que tem nos feito sermos ingratas, que tem feito nós nos esquecermos das maravilhas do Senhor, nos esquecemos das vezes que o Senhor nos abençoou, das vezes que o Senhor demonstrou o seu amor e o seu cuidado nas nossas vidas. Muitas vezes, né, quando nós estamos diante de uma circunstância difícil, de uma provação, de um deserto, nós temos a tendência de murmurar, de reclamar e de esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Nós não podemos esquecer das experiências que nós já tivemos com Deus. Nós não podemos esquecer da nossa história, do que Deus já fez conosco. E esse povo se esquecia constantemente. Eles viviam grandes experiências com Deus, né? Eles viveram a grande provisão do Senhor. Eles foram libertos do Egito de uma forma sobrenatural. Eles tiveram essa experiência de passar no meio do Mar Vermelho, né? Do Senhor abrir o mar, né? E eles passarem no meio do Mar Vermelho, né? E aquele livramento que eles tiveram, né? E durante o deserto, todos os dias eles recebiam maná, quer dizer, o Senhor mandava a provisão para eles diariamente. Eles não passavam fome, né? Mas eles, né, naquilo para eles não estava bom, não era o suficiente. Eles começaram a murmurar e reclamar que eles sentiam falta de carne, que no Egito era melhor. E isso, queridas, quando a gente lê Êxodo, né, principalmente, a gente fala, como que esse povo foi capaz de ser tão ingrato assim? Mas será que nós somos diferentes desse povo? Será que nós agimos de forma diferente? Será que às vezes a gente não olha para o passado e deseja voltar para lá? E deseja, aquele tempo era melhor? O tempo que eu fazia isso, o tempo que eu tinha aquilo? Não olhe para o passado. Eles olhavam para trás, eles olhavam para o Egito e desejavam voltar para lá. Questionavam Deus, Deus, por que você me trouxe até aqui? Para sofrer no deserto, para morrer de fome, para passar necessidade? Queridas, quando nós caminhamos com Deus, nós podemos confiar. Porque Ele nunca vai nos levar por um caminho de morte. Deus sempre vai nos levar para um caminho de vida, para um caminho de crescimento, para um caminho de maturidade espiritual. E muitas vezes esse caminho não é um caminho fácil, não é um caminho livre de aflições, mas é um caminho em que nós temos a presença de Deus. Ah, Carla, é verdade, Lídia, tenho pensado nisso, principalmente com a falta da minha mãe, mas Deus é perfeito em tudo que faz. Amém, Carla. Amém. Muitas vezes a gente fica olhando para trás, para o nosso passado, e vê, aquele tempo que era bom, aquele tempo, querida, valorize o hoje. Pratique a satisfação no seu coração e diga, Senhor, eu sou grata porque eu vivo hoje com o Senhor, eu sou grata porque a sua bondade e a sua misericórdia são eternas na minha vida. Pratique a gratidão, abandone a insatisfação, pare de olhar para trás, pare de murmurar em relação às suas circunstâncias externas. Confie no Senhor, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mesmo que você esteja no deserto. O Senhor está com você, o Senhor estava com esse povo. Deus não enviou eles para o deserto e deixou eles sozinhos lá. Entende isso? A existência do deserto não é a ausência de Deus. A existência de uma dificuldade não é a ausência de Deus. Você não está passando por uma dificuldade porque Deus não está presente. Deus está presente na dificuldade, Deus está presente no deserto, Deus está presente no meio da tempestade. Amém? Ele está lá com você, te sustentando, provendo tudo o que você precisa. Esse povo tinha tudo o que eles precisavam para sobreviver ao deserto. Mas eles não tinham essa visão. Por quê? Porque eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Eles tinham uma mentalidade de escravidão, eles não tinham uma mentalidade de filhos de Deus. E porque eles tinham uma mentalidade de escravidão, eles sentiam falta do Egito. E nós precisamos mudar essa mentalidade. A palavra de Deus diz que nós podemos renovar a nossa mente. Amém? Renovar a nossa mente no poder da palavra de Deus.
Então, nós precisamos abandonar a mentalidade de escravidão. E ter uma mentalidade de filhas de Deus, que é o que nós somos hoje. Hoje nós somos filhas de Deus. E ter um relacionamento de filha com o nosso Pai. Porque uma filha de Deus, ela não murmura. Uma filha de Deus não reclama das circunstâncias externas. Mas ela confia que todas as coisas cooperam para o bem dela. Amém? Ela sabe que todos os momentos, mesmo os mais difíceis, Deus está com ela. Deus está provendo tudo que ela precisa. Ela sabe que a dificuldade, que o deserto é passageiro. Uma filha de Deus não fica o dia inteiro deitada na cama lamentando o que aconteceu. A gente chora, a gente fica triste, mas a gente vai para a presença de Deus e entrega aquela angústia na presença do Senhor. E no mesmo momento a gente já se levanta, a gente já lava o rosto, se levanta e amém, Senhor, vamos vencer mais essa juntos. É assim que uma filha de Deus deve se comportar. Se eu perguntar aqui pra vocês se vocês são filhas de Deus, eu tenho certeza que todas vocês vão dizer sim, eu sou filha. Mas eu preciso perguntar, você está tendo um comportamento de uma filha de Deus? Você se comporta de acordo com a identidade que você tem? É sobre isso, queridas. Não é apenas saber que você é filha, mas se comportar de acordo com isso. Você tem um comportamento de uma filha de Deus? Ou você é aquela que na primeira dificuldade desmorona, murmura, olha para trás e fala, Senhor, era melhor como era antigamente. O Senhor me trouxe para cá para sofrer, o Senhor me trouxe para cá. Não é dessa forma que nós devemos proceder. É olhar para a dificuldade, olhar para o deserto e falar, ok, o que eu vou aprender aqui? O que o Senhor quer me ensinar nesse lugar? Eu vou crescer, essa circunstância vai me fazer crescer, essa circunstância vai me fazer uma mulher madura. Eu vou deixar de ser uma menina e vou me tornar de fato uma mulher de Deus. Por que eu chamo vocês de mulher de Deus? Por que eu não fico aqui, meninas? Eu não gosto, tá? Às vezes escapa um meninas. Mas eu busco não chamar vocês de meninas. Porque eu acredito que o meu propósito é influenciar mulheres a serem profundas em Deus. E uma mulher profunda em Deus não é uma filha mimada, não é uma menina, é uma mulher de Deus. E eu acredito que é isso que o Senhor deseja de nós. Que nós deixemos de ser meninas mimadas, meninas espirituais e nos tornemos de fato mulheres de Deus, mulheres maduras em Deus, mulheres profundas em Deus, mulheres enraizadas em Deus. Dei essa aula na segunda-feira falando sobre as mulheres enraizadas em Deus. Porque uma mulher que tem raízes profundas em Deus, tempestade não derruba. Já viu uma árvore tombada pela tempestade? Pode olhar, ela não tem raiz. Ela não tem raiz profunda. É por isso que a tempestade derruba. Mas quando uma árvore ela tem raízes grandes e profundas na terra, a tempestade não derruba. E assim nós devemos ser. Mulheres enraizadas em Deus. Mulheres que constroem raízes no secreto. Porque primeiro a gente precisa crescer no secreto. E depois florescer e frutificar para o outro. Amém? Exatamente, buscar ser mulheres filhas maduras. Amém? Vamos continuar lendo então? Lá no versículo 21, tá? Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito.
se Moisés, seu escolhido, não houvesse intercedido, impedido que seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Ele lhes jurou a mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também espalharia entre as nações a sua descendência e os dispersaria para outras terras. Aqui eu acredito que o salmista está se referindo a um momento dos espias, quando Moisés envia os espias, né, para espiar Canaã, para espiar a terra prometida, e os espias, com exceção de Caleb e Josué, eles voltam murmurando, dizendo que era uma terra de gigantes e que era impossível, né, ocupar aquela terra, conquistar aquela terra. E Josué e Caleb, não, o Senhor nos prometeu, vamos para frente, o Senhor vai nos dar vitória. Mas por causa dos outros espias, todo Israel murmurou, né? Ou seja, as pessoas não confiaram que Deus daria a vitória. Depois de tudo que eles viveram com Deus, todas as experiências, de todos os livramentos, da provisão sobrenatural do Senhor, mesmo assim, eles não confiaram em Deus. E sabe, quando a gente não confia em Deus, é porque nós ainda não vivemos como filhas de Deus. É porque nós ainda vivemos com a mentalidade de escravas e não de filhas. Se você tem dificuldade de confiar em Deus, você precisa pensar e fazer essa reflexão. Você precisa começar a ver Deus como Pai, a se reconhecer como filha. Porque quando nós não vemos Deus como Pai, nós não conseguimos descansar nele e nós não conseguimos confiar nele. Vamos continuar, versículo 28. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído com justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram a Deus nas águas de Meribá, quando eles reclamaram que estavam passando sede. E por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Naquele momento em que Moisés perde a paciência, né? Acaba não fazendo de acordo com a orientação do Senhor, e por isso Moisés nunca viu a terra prometida, né? Por isso Moisés não é que ele nunca viu, ele viu a terra prometida de longe, ele nunca entrou na terra prometida, por conta desse fato em Meribá. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Gente, olha que isso forte. Olha que forte. Um povo escolhido. A gente tá falando aqui do povo de Deus, tá? A gente tá falando aqui do povo escolhido. Um povo que não foi fiel a Deus. Olha só como isso é. Olha o nível que eles chegaram. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. É isso que o Salmo tá falando. A iniquidade no meio desse povo chegou a tanta que eles começaram a sacrificar seus filhos e filhas a demônios. Olha como isso é forte aqui. Como isso é sério, como isso é grave. Querida, não olhe para trás. Cuidado com que você tem se misturado, cuidado com quem você tem andado. A palavra aqui diz, o Salmo diz aqui, que eles não exterminaram os povos como o Senhor tinha ordenado, mas se misturaram a eles e aprenderam os costumes de outras nações, foram influenciados por outras culturas. E isso se tornou armadilha para eles, porque eles passaram a sacrificar os seus filhos e filhas aos demônios. Mulher, com quem você tem se misturado? Com quem você tem andado? Com quem você está se envolvendo? Olha o perigo. Olha o perigo. O povo de Deus fazendo esse tipo de prática que é abominável aos olhos do Senhor.
Se afastaram tanto de Deus que chegaram a esse nível. E nós também, mulheres, se nós não vigiarmos, se nós não permanecermos no Senhor, nós também nós retornaremos às velhas práticas e retornaremos ainda piores. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram a ídolos de Canaã. A terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. E aqui está falando depois da conquista já da terra de Canaã, que o povo se prostituiu, o povo não foi fiel. E por isso acabou que ele foi oprimido por povos inimigos, né? Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus planos e na iniquidade foram abatidos. E aqui falando, né? Muitas vezes o Senhor livrou esse povo. Se você ler o livro de Juízes fala muito sobre isso. Todas as vezes, né? É um ciclo de pecado o livro de Juízes. É até triste, eu acho triste ler o livro de Juízes, porque eles acabam errando, sempre caindo no mesmo erro, sempre caindo no mesmo pecado. Então o povo se afasta de Deus, peca, aí a consequência disso é que eles são oprimidos por povos inimigos. Aí eles clamam a Deus, lembram do Deus deles, né? Lembram do nosso Deus. E aí o Senhor levanta um juiz para libertar o povo dessa opressão. Aí o povo é liberto, né? Esse juiz lidera um exército, derrota os inimigos. Aí depois que esse juiz morre, esse povo volta novamente a pecar. E aí é oprimido de novo. E aí o Senhor levanta outro juiz de novo. Então é um ciclo que sempre acontece a mesma coisa com esse povo. E aqui ele fala, né? Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Sabe o que eu acho incrível? Por mais que esse povo errasse, por mais que esse povo pecasse, todas as vezes que eles clamaram a Deus, Deus os ouviu e os libertou. E é assim conosco, sabe, mulher? A gente erra, a gente tropeça, mas todas as vezes que nós buscarmos a Deus, nós podemos contar com a presença dele, podemos contar com o agir dele, podemos contar com o cuidado e com o amor dele nas nossas vidas, viu? Você pode ter certeza disso. Talvez você pense, eu errei demais, me afastei muito de Deus, não tem como, Deus não vai me ouvir, né? Deus não vai me socorrer. Vai, mulher, ele vai, porque ele te ama. E ele não ama por aquilo que você faz. Ele ama porque ele simplesmente decidiu amar você. Então, ele vai socorrer. Não tenha dúvidas disso, viu? Ele socorre. Sempre. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhe ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Deus é maravilhoso. Fez também com que deles tivesse compaixão. Todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Então esse salmo, ele é um salmo de confissão, né? Ele é um salmo onde o salmista, ele confessa todos os pecados de Israel, né? Ele fala, Senhor, nós pecamos, e ele é específico. O quanto ele foi específico, o quanto ele fez a lista de pecados, a lista de iniquidades, a lista de erros que o povo cometeu. Ele é específico para falar, Senhor, fizemos isso, erramos nisso, mas Senhor, salva-nos, nós nos arrependemos, salva-nos, nós precisamos da tua misericórdia que dura para sempre, da tua bondade que dura para sempre. Esses dias eu vi um post do Augusto Nicodemos,
que ele falava assim, nesse post ele fala assim, muito interessante, ele fala o que é confessar. Confessar é literalmente você concordar com algo. Confessar é a concordância. Então, quando você confessa os seus pecados, você concorda com Deus, você concorda com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos convence do juízo e do pecado. Então, quando nós somos convencidas pelo Espírito Santo que nós estamos pecando, que nós erramos, que nós cometemos uma falha, e nós confessamos esse pecado, nós estamos concordando com o Espírito Santo, com o que ele nos disse. Nós estamos em concordância com o Espírito Santo quando nós confessamos os nossos pecados. E assim como o salmista fez, nós também precisamos agir de forma bem específica nessa confissão, né? Não ter medo da presença de Deus e de falar para Deus: Deus, eu errei nisso, eu fiz isso, eu cometi esse pecado, e ser muito específica, né? Não é só: Senhor, me perdoa os meus pecados, mas quais são esses pecados? Você precisa ser específica com Deus, porque você precisa concordar com Deus, você precisa concordar com o Espírito Santo naquilo, tá? Mesmo porque o Senhor já sabe de tudo, né? Mas nós precisamos, com a nossa boca, confessar os nossos pecados. E eu acho muito interessante nesse salmo como o salmista, ele confessa em detalhes, né? Ele numera, ele faz uma lista de erros do povo e apresenta todos esses erros para o Senhor de forma muito específica. Então, querida, que a gente possa ter essa prática também, né? De nos confessar, de sermos sinceros com Deus. O salmista não esconde os erros do povo de Deus, porque ele sabe que isso é inútil. Ele não esconde pecado. Ele é sincero na presença de Deus. E é isso que o Senhor deseja de nós, essa sinceridade na presença dele. A sinceridade de reconhecer as nossas falhas, de reconhecer os nossos erros, de confessar os nossos pecados. Porque só assim nós poderemos ser transformadas por ele. Só assim nós poderemos abandonar as velhas práticas e caminhar de forma que agrade a ele, caminhar de fato como filhas de Deus. Abandonar a mentalidade de escravidão, né? E realmente nos comportar como filhas amadas do Senhor. Amém? Essa foi a leitura do Salmo de hoje, tá? Sexta-feira nós voltamos em nome de Jesus, né? Para fazer a leitura do Salmo 107. Eu espero vocês às 8h07 da manhã, tá? Às 8h07 da manhã. Vamos orar então? Feche seus olhos e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, pela sua palavra que nos liberta, que nos confronta e que nos consola também, Senhor. É essa palavra, Senhor, que nos guia no seu caminho, Pai. Assim como esse povo, Senhor, nós queremos na tua presença, Senhor, pedir perdão por todas as vezes que nós somos falhas, Pai, por todas as vezes que nós erramos, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que não confiamos em Ti, por isso olhamos para trás. Desejamos a vida do passado, desejamos as coisas velhas, Senhor, e não nos abrimos para o novo que o Senhor tem para nós. Acabamos sendo murmuradoras, reclamando das circunstâncias e dessa forma, Senhor, ficamos cegas para aquilo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Ficamos cegas para a bênção, ficamos cegas para a provisão, não enxergamos o teu amor e o teu cuidado, não ficamos sensíveis à tua presença. E nós queremos pedir perdão por todas as nossas reclamações, por toda a insatisfação que existe no nosso coração. E dizer que hoje, Pai, nós renunciamos toda a mentalidade de escravidão. E queremos, Senhor, nos comportar de acordo com a nossa verdadeira identidade, que é de filhas amadas do Senhor. Que nós possamos, Senhor, olhar para as dificuldades com o teu olhar. Olhar para as dificuldades como filhas de Deus, acreditando que o Senhor está presente em todos os momentos. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que no dia de hoje, Senhor, o Espírito Santo nos guie. Que no dia de hoje nós possamos ouvir respostas de oração. Que no dia de hoje nós possamos ouvir a tua voz, receber orientações específicas para nós, Pai.
Que nós possamos, Senhor, continuar caminhando, olhando para Ti, olhando para o nosso alvo e não olhar mais para trás, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos, Senhor, ser verdadeiras filhas. Filhas que não esmorecem, filhas que não murmuram. Filhas, Senhor, que confiam em Ti. Confiam e descansam em Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, esteja com cada mulher nessa live. Que elas possam sentir agora abraçadas pelo Senhor. Que elas possam sentir nesse momento envolvidas pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E que elas caminhem sem se esquecer de tudo que o Senhor faz e de quem o Senhor é. E de quem elas são quando estão em Ti, quando elas permanecem em Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus, mulher. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por você estar comigo nessa manhã. Eu aguardo vocês na sexta-feira, então. Um beijo no seu coração e até lá.